Bom dia, meus queridos irmãos, saudamos a todos com a graça e com a paz do nosso bom Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres nesta manhã, pois a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas e porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias, são derramadas sobre nós todos os dias. O Senhor, nosso Deus, que nos amou, que nos salvou, é um Deus bondoso e amoroso. E nós temos contemplado isso em todos os nossos dias, em todo o nosso viver, seja nos momentos de alegria, seja nos momentos de tristeza, em tudo podemos ver o cuidado do Senhor sobre nós. Que nessa manhã nós possamos nos alegrar no Senhor, independente da situação, pois é certo que o Senhor cuida de nós. Meus irmãos, eu os convido a acompanhar a leitura do capítulo 4 da primeira epístola de João. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Estão escritos assim: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, nosso Deus é amor. Nosso Deus é um Deus de amor. E aqui nós vemos a demonstração desse amor de Deus por nós. Não é por bens, não é por aquilo que temos ou não temos, e sim por conta de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A manifestação do amor de Deus é Deus enviando o seu Filho unigênito para nos salvar, para ser a nossa propiciação pelos nossos pecados, para sofrer o castigo que era meu e que era seu. Louvado seja Deus por isso, graças e glória ao nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nosso Deus é um Deus de amor, e a manifestação desse amor está em Cristo Jesus, que nós não venhamos a nos esquecer jamais disso. Oremos ao Senhor nesse instante. Senhor Deus, nosso Pai, Deus de graça e glória, Deus de honra, de poder e majestade, nós te louvamos e bendizemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz por nós. Ó Deus, grande é o seu cuidado, grande é a sua bondade, grande é a sua misericórdia e a sua fidelidade sobre as nossas vidas. Ó Deus, e grande é o seu amor revelado a nós em Cristo Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos por esse grande amor com que o Senhor nos amou. Nós te agradecemos pela paz que nós temos por intermédio de Cristo, pela salvação que nós temos por intermédio de Cristo. Ó Deus, recebe o nosso louvor e recebe a nossa gratidão. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Amém. Na manhã mais graciosa, ouvi a tua voz a conceder-me salvação. Mar de esperança, fonte inesgotável, a tua graça e o teu perdão. És o Rei que vem, és o Rei que vem, és o Rei que vem, e eu me prostro ante a ti.
nesse dia também. Neste dia também, mais uma vez, és o Rei que vem, és o Rei que vem, és o Rei que vem, e eu me prostro ante a ti. Neste dia também. Bom dia a todos os que nos ouvem nessa manhã, todos os irmãos, as irmãs, todos os amigos, os ouvintes. Que Deus possa estar de forma maravilhosa, como tem sido sempre, nos abençoando, nos guardando nesse dia. Que a sua poderosa mão possa estar conosco e nós possamos estar aprendendo mais da santa e bendita palavra do Senhor. Eu quero trazer para os irmãos, nesse momento, um texto lá de 1 João capítulo 1, estarei lendo do versículo 1 até o versículo 4, do finalzinho das nossas Bíblias lá. 1 João capítulo 1. Fala assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou a nós, e temos visto, e dela damos testemunho, e vê-la anunciamos a vida eterna, qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevo para que a vossa alegria seja completa. Que Deus assim abençoe a sua palavra. Meus irmãos, quando nós olhamos para
o desenrolar das coisas lá no tempo da igreja primitiva, depois que Jesus ressuscitou e depois que Jesus ascendeu aos céus e assentou-se à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, seus discípulos saíram anunciando o evangelho e muitas igrejas elas foram formadas. Isso a gente tem narrativas no livro de Atos e nos demais livros do Novo Testamento. E não demorou para que alguns falsos mestres se apresentassem, né? E com eles ensinos falsos, ensinos heréticos, ensinos que não eram condizentes com aquilo que Jesus tinha ensinado. Quando nós olhamos para o texto de hoje, essa leitura, o apóstolo João, que era um dos 12 apóstolos, né, escrevendo aos cristãos que viam ganhar força naquele tempo um movimento baseado na mentira, de que Cristo não havia vindo na forma corpórea à Terra. Esse ensino que é conhecido até hoje como se chamava docetismo, né, avançava e ameaçava a Igreja de Cristo nos primeiros anos. Eles negavam que Jesus tinha vindo em forma humana. Para eles, Jesus era um fantasma. E na abertura do livro, então, João faz um resumo da sua jornada cristã, atestando que ele e o que outros ouviram, viram e contemplaram e apalparam aquele que era desde o princípio. João aqui ele falava a respeito da palavra da vida, a palavra da vida que é Jesus Cristo. E não é à toa quando nós olhamos lá para o Evangelho de João capítulo 1, que fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E ele continua falando que todas as coisas foram criadas pelo Verbo. O apóstolo João fala assim, ele explica que no início era a palavra viva, o Verbo, Jesus Cristo. E as aberturas dos livros apontam para essa ideia da existência de Cristo antes de tudo, antes de todas as coisas serem formadas. O apóstolo afirma assim a sua confiança na vinda do Messias, na messianidade de Jesus Cristo. E esses textos também são inspirados lá em Gênesis capítulo 1, no primeiro versículo da Bíblia, que fala: no princípio Deus criou os céus e a terra, que traz a narrativa da criação do mundo. A ideia do princípio nos textos de João é tão importante quanto a ideia da própria criação, porque o caráter divino de Cristo e a sua encarnação representam essa chance de redenção. O mundo caído, o mundo depois do pecado, o mundo pós-queda é um mundo caído, é um mundo que precisa de redenção, é um mundo que precisa de salvação. E a ideia que João traz aqui é apontando para esse Salvador, esse Verbo, o Logos, aquele que indicava a criação a partir do nada. Então Jesus é o Verbo da vida, Jesus é o Cristo, Jesus é aquele que é a verdadeira palavra da vida. Essa ideia dos princípios nos textos de João é tão importante quanto a própria criação em si, porque aponta para o caráter divino de Cristo e apontando para Cristo representa a chance da redenção. É como se fosse a chave para uma nova criação. Essa nova criação agora, a criação dos acolhidos, daqueles que são resgatados por aquele sangue, por aquele sacrifício feito na cruz do Calvário. E é esse sentido novo da criação, do próprio Verbo da vida, e que esse Verbo ele se manifesta, essa vida eterna se manifesta porque ela estava com o Pai
e ela é manifestada agora através do Filho. É por isso que nós não podemos tolerar ideias que diminuam a divindade, o poder e a mensagem de Cristo ou a sua entrega por nós. A gente sabe que muitos movimentos negam a soberania de Cristo, negam a sua encarnação, a sua morte, a sua expiação, negam o poder da redenção do sacrifício de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo se entregou por nós, por amor de nós, aqueles que estavam perdidos, estavam afastados, não tinham relacionamento com o Pai. E quando nós entendemos isso, passamos a ter o mesmo sentimento que o apóstolo João teve, esse sentimento de defesa, de apologia das verdades bíblicas. Nós ouvimos sobre aquele que era desde o princípio e nós também contemplamos aquilo que ele pode operar, porque ele já operou em nós. Ele já operou em nós, nós já temos essa confiança, essa certeza, não pelo aquilo que vimos, ouvimos, mas pela própria fé que nós temos no Senhor Jesus e, consequentemente, nessa poderosa palavra que aponta para Jesus. Apontar para Cristo é testemunho de tudo que ele tem feito, de tudo que ele tem feito por nós dia a dia. O mundo tem se encarregado de cegar as pessoas com muita eficácia. O mundo, ele traz a cultura, ele traz muito da imaginação fértil dos pervertidos para querer enganar as pessoas a respeito do verdadeiro Cristo. O mundo já se encarrega disso. E cabe a nós que já recebemos esse dom precioso, essa salvação maravilhosa, cabe a nós que conhecemos a cura, dizer às pessoas que quem é o médico dos médicos e onde eles podem encontrar o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, aquele que cura todas as feridas, todas as enfermidades. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E no princípio Deus criou todas as coisas através do Verbo. Quem conhece a Jesus não pode fugir dessa responsabilidade de falar sobre Ele e sobre a verdade do Evangelho. Essa verdade maravilhosa que alcança, que conduz e que transforma vidas ao longo da história. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça crer cada vez mais no verdadeiro sentido da palavra. Essa palavra que traz vida, essa palavra que traz cura, essa palavra que traz restauração. Que Deus assim nos abençoe e nos dê um dia abençoado na presença dEle. No nome do Senhor Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém e amém. Mudaste a nossa sorte, nos tornaste um povo santo, separado pra somente a ti louvar. Salvou-nos por sua graça, a boa nova compreendemos, e o Evangelho então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador, sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Sempre
Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Só Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei se fez cordeiro, com seu sangue nos comprou. Amém, meus queridos irmãos, que o Senhor Deus possa continuar abençoando as nossas vidas, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança em Cristo Jesus, a palavra viva, a palavra de vida. Que nós nos lembremos sempre das palavras dos discípulos, quando Jesus, ao ver a multidão se afastar dele, vira para os seus discípulos e questiona se eles gostariam de se afastar também. E a resposta dos discípulos, a resposta mais precisamente de Simão Pedro foi: Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Se só Tu tens a palavra de vida eterna? Que nós não venhamos a nos esquecer disso. Só em Jesus a vida eterna. Jesus Cristo, a palavra viva, o Verbo encarnado de Deus. Que o Senhor Deus abençoe e guarde a nossa vida. Amém.